Né? Primeiramente agradecer a casa, ao plano espiritual, todos nós que estamos aqui hoje em comunhão, bem assim dizendo, né? Para aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos do Mestre Jesus. E quanta coisa há para se falar sobre essa lição, o bem e o mal sofrer, né? Então, tentando me preparar um pouquinho antes, o próprio Tarcísio falou para não gaguejar, mas talvez eu gagueje, né? Mesmo assim a gente ainda tive refletindo algumas coisas para compartilhar aqui com todos nós, né? Com todos vocês, para que nos ajude também a refletir, não é? Muito bem, então vamos lá. Vamos começar pelo mal sofrer, né? Como a própria lição já fala, o mal sofrer é a grande maioria de nós. A grande maioria de nós ainda tem o mal sofrer. Mal sofrer em que situações? Nas situações de prova, não é? Seja de qualquer ordem ou severidade, gravidade, enfim, qualquer dimensão, seja no trabalho, nos relacionamentos, seja em família, seja na questão de saúde. Então, essas questões que aparecem em nossas vidas, ou como falamos no popular, Deus colocou para nós, né? São as situações de prova. O Espiritismo esclarece muito as questões de prova, além também da expiação. E nesse sentido, como que nós reagimos a essas situações de prova, né? É aí que entra o mal sofrer, né? Nós sofremos mal ou mal sofrer. O significado disso é, na verdade, como encaramos essas situações de prova, as dificuldades, as atribulações da vida, não é? As turbulências que às vezes aparecem, bate a nossa porta e não tem como escapar, temos que lidar com elas, temos que buscar de alguma forma atenuar os seus efeitos, procurar soluções, estudar as situações, não é? Então as questões de prova, o mal sofrer, elas têm origem, e aí esse ponto ele é fundamental, não é? Aonde? É na aceitação, que no caso do mal sofrer é uma inaceitação. Nós não aceitamos, isso não no nível consciente, na maioria das vezes, mas de forma inconsciente nós não aceitamos aquela prova que chega até nós, não é? E a partir desse momento se desencadeia uma sequência, vários efeitos, vários eventos, que significa no todo esse mal sofrer, não é? Então essa não aceitação dos momentos de prova, muitas vezes motivado pelo nosso ego, não é? Condizente com o grau evolutivo que estamos, com o planeta que estamos, não é? Faz, naquele momento que estamos numa estrada e tem uma bifurcação, nós adotarmos o caminho tortuoso, o caminho difícil, o caminho com pedregulho, o caminho cheio de buraco, ribanceiras, curvas, sem sinalização, mas que num primeiro momento esse caminho ele nos se apresenta como atraente, é um caminho atrativo, ele nos cativa, ele é apaixonante, porque ele vai de encontro com o que muitas vezes o nosso ego quer. O que nosso ego quer? Ele quer se tornar vítima, ele quer ir para um processo de culpabilização, né? Tornar os outros culpados por aquilo que acontece conosco. Então esse é um caminho que, apesar de cativante, apaixonante, se mostra como, puxa, aqui é interessante. Ele tem muito efeito negativo na sequência e o final do caminho, na maioria das vezes, não é bom, mas nós vamos chegar lá já já. Agora, vamos falar um pouquinho do como que nós enfrentamos dentro do contexto do mal sofrer, né? O que a gente faz? Primeiro é se irritar, né? Nasce lá da inaceitação, né? Aí depois o que a gente faz? Fica irritado, fica com ódio, raiva, uma série de coisas, né? A gente começa a blasfemar, quando não fofocar, né?
quando não, fazer uma série de coisas ruins e sempre apontando o dedo, né? E aí, no sentido de culpa, os outros, as outras são os culpados por aquilo que nos acontece. Mas vamos lá, refletir um pouquinho aqui nessa questão. Por que os outros seriam culpados por algo de ruim que nos acontece? Bom, há muitas situações, né, que aí a sequência dos eventos muitas vezes se apresenta por outras pessoas para nós, seja em família, né, ou seja outras pessoas, amigos, etc., que faz alguma coisa que nos atinge. Então a sequência natural, pela nossa visão míope, curta, nosso entendimento ainda raso, faz com que colocamos toda a responsabilidade no outro. Nunca olhamos para dentro de nós, né? Natural. Só que veja bem, o Espiritismo ele explica, ele traz alguns esclarecimentos que tudo que nos acontece foi criado por nós mesmos. Mas como assim? Eu não criei isso. Eu não pedi para que o outro, por exemplo, batesse no meu carro. Eu não pedi que o meu chefe me mandasse embora. Tem uma série de situações, né? Aparentemente parece contraditório, não tem muita lógica isso. Mas aí, de novo, o Espiritismo traz um esclarecimento que essas criações muitas vezes nascem no plano extrafísico, em outras dimensões. Não só aqui no plano material. Então ele tem origem lá, de lá para cá. E quando eu tenho o efeito mais visível nesse plano material, muitas vezes já é o final, já é a consequência, já são as últimas etapas. E essa é a minha visão, totalmente limitada, sem um grau reflexivo, sem o mínimo de análise, né, que muitas vezes não temos. Agimos ainda por animalidade, por impulso, motivado por uma série de reações muito mais instintivas do que racionais, e aí se explica esse mal sofrer. E isso quanto tempo dura? Depende, gente. Pode durar dias, meses, anos ou até encarnações, não é? Vai depender muito de cada espírito, no seu grau evolutivo particular, e aquela vontade também de tentar encarar de fato o que está causando, qual que é o problema, o que eu posso extrair daquilo. Que aí a gente já começa a entrar no bem e sofrer. Então o mal sofrer ele vai muito por esse caminho. Tanto é que nós dizemos em alguns momentos, em outras lições, que existe a dor e existe o sofrimento. A dor é aquele momento muito mais passageiro. Vem, acontece, você sente, não gosta. E o que é sofrimento? É nossa insistência em ficar naquela dor. Então há um certo significado, pode ser até subjetivo dentro disso, mas até vale a pena a gente diferenciar um pouquinho. E dentro ainda do sofrimento, olha só, o mal sofrer. Por quê? Porque eu não encaro da forma devida. Eu sempre blasfemo, culpo, e agora um outro aspecto, me torno vítima. Vítima é aquela coisa, parece aquele sofá aconchegante que eu deito e ele me abraça. Porque a partir desse momento, sendo vítima, nada é comigo, fica cômodo, não é? Não é gostoso? Falar que a culpa é dos outros, que tudo... Eu sou a maior vítima do mundo, maior injustiçado, maior injustiçada. Não é possível que isso está acontecendo comigo. Todo mundo tem que ter dó de mim, onde já se viu. Não, é um equívoco. Né? É um equívoco ainda no nosso grau evolutivo, do nosso conhecimento, pensar dessa maneira. Circunstancialmente, às vezes baseado num evento, pode ser que nossa interpretação seja, fui vítima. Mas olhando o todo, de acordo com as lições do Espiritismo, não há vítima, só há consequência. E essa consequência eu mesmo gerei. Ou no mínimo contribuí. Há um termo, né, evangélico que diz que nenhuma folha cai se não for da vontade de Deus. Entra nesse contexto, não é? Então nada acontece para nós se não for dessa vontade de Deus. Mas vamos tomar um cuidado um pouquinho aqui nesse entendimento, porque quando a gente fala isso, dá a impressão que Deus veio e colocou para a gente, toma aí, se vira, o problema é seu agora. Não é bem assim, não é?
Quando se fala Deus, aqui existe um significado muito mais sistêmico, que eu faço parte, e é de acordo com as leis de Deus. Causa e efeito é uma delas, né? Então isso pode vir de encarnações passadas, pode ser dessa encarnação atual, não é? E no geral, gente, nós criamos isso primariamente através dos pensamentos. Eles falam, não é possível, como é que eu pensei e gerou tudo isso aí? Mas não é pensar só agora e esquecer. É uma sequência, é uma persistência, como se fosse uma monoideia que ficasse perdurando, refazendo dia e noite, que dado um determinado tempo, conforme a emoção que impulsiona, com a força que vai movimentar todas essas questões fluídicas, obviamente que isso vai retornar. Isso dá para a gente fazer algumas pontes, algumas relações com as leis da prosperidade, que também fala disso, mas em outro momento podemos até, de repente, abordar alguns aspectos aqui. Mas ainda falando da lei de causa e efeito, do mal sofrer, nós criamos isso, não aceitamos, culpamos, nos tornamos vítimas, porque é cômodo, é mais fácil, não faz eu assumir responsabilidade por nada, né? E aí eu entro nesse caminho, lembra lá da bifurcação? Eu adotei o caminho mais difícil, com mais buracos, pedregulhos. É como se fosse um autoflagelo, mas não é consciente. Eu vou por aquele caminho. E aí eu começo a enfrentar mais dificuldades. O que era um problema de um tamanho assim, conforme eu vou caminhando ali nos meus equívocos, isso vai aumentando exponencialmente, não é? E aí, essa questão de vítima, de culpa, começa muitas vezes a vir junto. E olha só, conforme eu vou pensando de forma equivocada, sentindo de forma equivocada, no plano extrafísico, em outras dimensões, não no material aqui, eu vou criando sinalizações para aqueles irmãos ou irmãs equivocados verem, como se fosse uma bandeira que eu estou levantando e falando, ó, gente, eu toco nessa banda, viu? Quem quiser vem comigo. Basicamente é isso. Isso explica algumas situações de obsessão, por exemplo. Porque eu estou sinalizando aquilo que eu tenho aqui dentro. Não é o que eu falo da boca para fora. Porque da boca para fora, no geral, nós somos grandes atores e atrizes. Não é? Mas é principalmente o que eu estou vibrando. E vibrando é no sentido magnético mesmo. É fluídico. É que faixa vibratória eu estou conduzindo. O que o meu espírito está trazendo, está me colocando. E aí eu passo talvez a entender alguns certos acontecimentos e eventos que falam, puxa, olha, realmente eu nunca ia imaginar que aquilo aconteceu, mas pode ser que pelos meus pensamentos passados, minhas atitudes, reações, se apresentou daquela forma. Olha que interessante. Então o Espiritismo vem e nos ajuda a entender. E entender é um grande passo para assumir a responsabilidade que me cabe. E a partir daí promover o quê? Mudanças. Essa é a parte mais, não digo mais difícil, mas ela também tem os seus tormentos, porque mudar não é fácil. Quem já mudou de casa? Talvez grande parte aqui sabe como é difícil. Parece fácil, né? Tá tudo lá arrumadinho. Começa a tirar as coisas para você ver. Parece coisa que você nem lembrava, que estava lá. Vem aranha não sei da onde, vem lagartixa, tá tudo lá. É mais ou menos uma certa comparação se a gente mexe com os nossos sentimentos. Tem coisinha guardada lá, viu? A gente tem um monte de caixinha por aqui que se a gente não mexer, vai juntando as suas aranhinhas, as suas lagartixas, né? E a partir daí que eu consigo promover mudança, porque eu olho a caixa, eu olho a peça, eu olho aquilo e falo, isso aqui não serve mais. Vou jogar fora. Isso para mim hoje representa lixo. Quanto lixo a gente não tem? É a partir daí que vem as mudanças, não é? Mas olha a sequência de coisas. Nasce lá da aceitação.
o bem sofrer. O bem sofrer, se eu aceito aquelas provas que chegam até mim, significa o quê? E olha como as palavras aqui fazem diferença. Eu passo a falar até diferente da situação. Ao invés de usar a palavra eu enfrento, enfrentar pressupõe luta, pressupõe que você está raivoso, que você vai lá para acabar com aquilo. E não é assim. Se eu estou no bem sofrer, eu abraço, eu falo, não, eu aceito, eu vou lidar com isso da melhor forma. Olha que interessante. Não muda a perspectiva, não muda, não fica diferente a recepção. Claro, muitos de vocês podem até estar se perguntando, mas vamos lá, o cara bateu no meu carro, eu vou falar, obrigado, Senhor, né, por bater aqui, me deixar a pé agora e perder meu dia. Claro, ninguém vai ser hipócrita a esse ponto. Mas depois de uma certa reflexão, você pode até chegar a algumas conclusões interessantes. Puxa, se eu tivesse ido para o trabalho, olha o que aconteceu naquela via naquele dia. Teve um arrastão, por exemplo. Pode acontecer, não é? Quantos casos a gente não sabe desse tipo que se assemelham assim, não é? Então, em outras situações, principalmente de ordem sentimental, emocional, quando eu passo a aceitar, eu começo a lidar melhor com aquilo, não é? Muitas vezes preciso até de ajuda profissional, terapia e outras profissões que nos ajudam a entender e adotar um caminho diferente daquele tortuoso. Em algum momento eu posso regressar. Se eu tomei a avenida errada lá no início, eu posso voltar e pegar o caminho certo. É para isso que serve o aprendizado. A prova tem o seu efeito didático. E é isso, entender o que eu posso extrair daquela situação. Que no primeiro momento eu tenho um quadro realmente ruim, mal, difícil, doloroso. Mas puxa, o que eu posso fazer com esse limão que a vida está jogando? Dá para fazer uma limonada? Eu vou ficar brigando com o limão, fazendo ele ficar doce do nada? Ele não vai ficar doce. Eu tenho que promover algumas mudanças, eu tenho que acrescentar algumas coisas, não é? Então é dessa maneira que o bem e o mal sofrer tenta nos auxiliar em reflexões para diferenciar como eu dou o significado. A prova é a mesma. A prova vai continuar sendo a mesma coisa. O que vai mudar é a forma como eu olho, como eu dou significado para aquilo. E a partir daí eu promovo uma sequência de eventos que podem ser positivas ou negativas. Tudo depende de como eu encaro, como eu recepciono, não é? Recentemente, tinha uma experiência pessoal, um colega compartilhou que o pai, no momento próximo a desencarne, quando eu falo próximo, talvez semanas, tá? Tudo o que acontecia no sentido da doença, na questão física, o pai dele estava calmo e falava assim, que bênção, que bênção. E ele não entende até hoje. Conversando comigo, assim, ele estava falando, eu não consigo entender o grau de serenidade que meu pai apresentou naqueles momentos difíceis. Vezes internado, vezes num pré-operatório, e sabendo que não tinha muita saída no plano físico. Não tinha. E ele sempre falava que bênção. E não era da boca para fora. Por quê? Porque ele sentiu o efeito do que estava internamente no pai dele. E até hoje ele lembra disso e lembra da sensação que foi ouvir do pai falando daquela forma. Vejam só. É um breve exemplo. Quantos não existem? Quantos não existem? Não é? Agora, outros a gente vê que está no mal sofrer. Reclama, xinga, ofende, vai para certos procedimentos, né? Chega a agredir verbalmente, se não fisicamente. Quantos casos a gente não sabe de situações assim, não é? Mas a questão do mal sofrer, dependendo do grau que se evolui conforme a lição do Evangelho fala, chega num ponto que é uma palavra ali chave para o nosso entendimento, que é desespero. O desespero
ele significa muitas vezes a decisão, se não mais, a de maior equívoco que um espírito encarnado pode tomar, que é querer tirar sua vida material. Equivocado por achar que tirando essa vida material, ele vai resolver ou atenuar a sua dor interna. A lição também fala que um guerreiro prefere entrar num campo de batalha que está acontecendo uma série de coisas do que muitas vezes enfrentar uma dor na alma dele, porque essa dor é muito mais forte, é muito mais difícil. Então esse caminho tortuoso, dependendo da sequência que se desarrola, pode ser que o final chegue a esse momento de desespero e acreditar piamente que tirar sua vida física vai ser a solução dos problemas. Como a Alessandra também explica, que felizmente o espiritismo, melhor dizendo, já conseguiu prevenir muitos suicídios ou irmãos e irmãs que queriam tirar sua própria vida. Porque esse entendimento esclarece que tirar a vida física não vai ser a solução e não vai atenuar aquela dor. Pelo contrário, dificulta, agrava muito mais. Muito mais. E vejam, uma reflexão importante. Não podemos pensar aqui que estamos isentos de situações similares, porque isso nos coloca numa situação ou um patamar superior, como se outros irmãos fossem fracos nesse sentido e nós fôssemos mais fortes a ponto de resistir. Que bom que temos hoje já conhecimento, esclarecimento a tal ponto, mas não podemos criar essa falsa ilusão que não podemos ter qualquer pensamento ou situação de desespero nesse sentido. Não é? Temos que orar e vigiar. Sempre nos aprofundar nos conhecimentos, amai-vos e instruí-vos. Porque essa situação, esse conjunto de fatores que podem prevenir um mal maior. De novo, começa lá, a aceitação. É a parte principal, é fundamental. A partir daí, é a sequência de eventos que vai determinar, é o caminho que eu vou escolher, não é? Muito bem, eu acho que eu consegui aí cumprir a meta em termos de tempo. Vamos dobrar a meta? E aí, pessoal, agradecer mais uma vez. Eu espero que isso tenha servido como base para reflexões únicas, cada um no seu nível particular, não é? Principalmente assim, como eu estou encarando as minhas provas e se eu estou no mal sofrer, que tal tentar fazer o bem sofrer, não é? Vai ser melhor. E rapidamente, a questão das aulas, não é? Toda segunda-feira, das 8 às 9 ou até umas 9h20, mais ou menos, fazemos ali um encontro que é virtual, não é? Existe uma plataforma específica, depois quem tiver interesse, procure um de nós que a gente, de alguma maneira, encaminha para mim ou para a Marilu, para a gente falar a respeito, tá? No momento estamos caminhando para o fim do livro Os Mensageiros. A leitura, o estudo é dirigido com base, obviamente, nos capítulos do livro, porém nós abordamos conceitos variados dentro do Espiritismo, porque cada lição puxa dali uma série de assuntos. E nós temos conversado e explorado de uma forma bem gostosa e bem proveitosa. Temos tido um foco muito grande, não perdemos o bom humor e ao mesmo tempo aprendemos. E estamos na nossa casa trazendo com isso junto uma ótima vibração, não é? Para o nosso lar ali. Então quem tiver interesse, tem pessoas aqui que eu estou vendo, participam sempre conosco aí. Então quem tiver interesse ou curiosidade, entra lá, não é? Procura depois a gente aí. E se quiser falar em particular alguma situação a respeito desse contexto, a gente fala também, tá bom? Então, acho que é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Fique com Deus, né? Na paz de Jesus.